Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou trazer mais um exemplo de cálculo de limite no infinito, só que agora para um probleminha aplicado. Então, no nosso exemplo 5, a gente tem a seguinte situação. Uma fábrica de mesas estima que o custo total da fabricação de X mesas de um certo modelo é C de X igual a 100x mais R$ 200.000 por ano. Sabendo que o custo médio C barra de X é dado pela razão entre o custo total e a quantidade fabricada, calcule o limite de C barra de X quando X tende ao infinito e interprete estes resultados. Então, primeira coisa, quem que é a nossa função C barra? C barra é a nossa função custo médio. E essa função custo médio, ela é a razão entre o custo total e a quantidade fabricada. Quem é o custo total? Custo total é essa expressão aqui, C de X. E a quantidade fabricada é X. Então, com essas informações, nós temos condições de dizer quem é a função custo médio. Então, nossa função custo médio é a função custo total dividido pela quantidade fabricada, que é x. Trocando C de x, então nós temos que a função custo médio é 100x mais 200.000 dividido por x. Então, agora a gente vai aplicar o limite de x tendendo ao infinito aqui na nossa função C barra de x. Como é que a gente faz para calcular agora esse limite aqui? Bom, para calcular esse limite, como é um limite de x tendendo ao infinito, nós devemos procurar a maior potência de x. No caso, a maior potência de x é o próprio x, ou seja, o x de grau 1. Então, nesse caso, a gente divide numerador e denominador dessa expressão por x. Então, fazendo isso, dividindo o numerador por x e o denominador aqui por x, né, o que que a gente tem? Nesse numerador, a gente tem uma soma, né? Nós podemos separar esta fração em duas frações, né? Então, no caso aqui, a gente tem 100x dividido por x, mais 200.000 dividido por x. E aqui embaixo, no denominador, a gente tinha x dividido por x, essa divisão é 1. Agora, olha só, eu estou dividindo essa expressão aqui por 1. Então, o resultado dessa divisão aqui por 1 corresponde a apenas este valor, ok? Lembra que todo número que eu divido por 1 é esse mesmo número. Por exemplo, se eu tenho lá 5 dividido por 1, esse resultado é 5, o resultado dessa divisão. Então, toda vez que eu divido um número por 1, o resultado é o próprio número que eu tenho. Então, nesse caso, eu estou dividindo essa expressão por 1, o resultado é essa própria expressão aqui, ok? Então, simplificando essa expressão, esse x simplifica com esse, então nós ficamos aqui com o termo 100 mais os 200.000 dividido por x, que esse segundo termo aqui não dá para simplificar. Então, nós queremos o limite de x tendendo ao infinito de 100 mais 200.000 sobre x. Então, aplicando propriedade, né, o limite da soma é a soma dos limites. Nesse caso aqui, a gente tem o limite de uma constante, o limite da constante é a própria constante, e nesse caso aqui, né, o que que nós temos aqui? Esses 200.000, a gente pode enxergar essa função aqui da seguinte forma, 200.000 dividido por x, isso aqui é a mesma coisa que a gente escrever 200.000 vezes 1 sobre x. E nesse caso aqui, se a gente aplicar o limite
para essa expressão aqui, a gente tem uma constante vezes a função 1 sobre x, que é igual a constante vezes o limite dessa única expressão aqui, 1 sobre x. A gente sabe que o limite de quando o x tende ao infinito dessa função aqui, 1 sobre x, isso é zero. Então, a gente já pode concluir que esse limite aqui se anula. O limite desse segundo termo vai para zero. Então, a gente tem 100 mais zero, 100. Portanto, a gente conclui que o limite da nossa função custo médio, ela é igual a 100. E o que a gente pode concluir desse resultado? O que esse limite significa? Bom, a gente precisa lembrar o seguinte, o que representava a nossa variável x? A nossa variável x representava a quantidade de mesas fabricadas. E a nossa função custo médio é o custo que a fábrica tem para produzir uma mesa. Então, a gente pode concluir que, à medida que o nível da produção cresce, o custo médio para fabricar uma mesa, ela é de R$100. Então, quanto mais mesas a empresa puder fabricar, o custo médio de fabricação de uma mesa vai ser de R$100. Então, basicamente, a gente tem que essa é a interpretação desse limite aqui. Ok? Se houver alguma dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, beleza? Até mais!